Se a gente pudesse descrever a essência de Deus como um código genético. É uma ideia em tanto, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de uma fonte bem interessante que faz exatamente essa proposta. A gente está falando da metáfora central do livro do Tony Cook, Graça, o DNA de Deus. A obra tenta responder aquela pergunta de um jeito, olha, bem original. O livro já começa indo direto ao ponto. A grande questão é que o conceito de graça, ele é um dos mais mal compreendidos hoje em dia, mesmo sendo super importante. E a tese é o seguinte: por não entender direito o que é a graça, muita gente acaba não vivendo o poder de transformação que ela tem. Então, para resolver essa confusão toda, o autor traz uma analogia muito poderosa, que ajuda a gente a pegar a ideia, sabe? Deixa o conceito bem mais palpável. Bora ver como isso funciona? É bem simples, na verdade. Pensa só, o DNA físico, ele tem todo o projeto do nosso corpo, certo? A ideia aqui é que o DNA espiritual teria, então, o projeto completo para uma vida nova. E aqui a coisa fica muito legal. A explicação usa dois conceitos da ciência mesmo, genótipo e fenótipo, só que aplicados de um jeito espiritual. O genótipo, que é o código interno, seria essa nova natureza espiritual que a pessoa recebe. E o fenótipo? Bom, esse é o resultado visível, a expressão externa disso tudo, como as atitudes de amor, de compaixão no dia a dia. Ou seja, o ponto central é este. A graça não é algo parado, estático. Pelo contrário, ela foi feita para ser ativa, para funcionar em duas frentes ao mesmo tempo, transformando por dentro e se manifestando por fora. Tá, mas como é que essa graça ativa funciona na prática? Bom, o autor nos ajuda a entender isso, dividindo a coisa toda em 5 funções principais. 5 expressões da graça. Na sua essência mais pura, graça é o amor de Deus em ação. Simples assim. Não é um sentimento parado, é um princípio que funciona, que age e que tem sua raiz no amor. E aqui a gente vê o fluxo dessas 5 expressões. Olha só que interessante. Tudo começa com a salvação, que é o amor que resgata. Daí, a graça continua agindo na santificação, ou seja, purificando. Depois vem o fortalecimento, que é o amor que capacita. Isso tudo leva ao compartilhamento, que é o amor que supre. E, por fim, ao serviço, o amor que ajuda. É um ciclo, um processo que não para. O ponto aqui é a origem da graça, de onde ela vem. Não é de jeito nenhum uma recompensa por bom comportamento. É uma oferta, um presente que vem direto do caráter de quem está dando. E essa analogia de um desenho do Denilson Pimentinha é simplesmente perfeita para ilustrar isso. A senhora Wilson não nos dá biscoitos porque somos legais, mas porque ela é legal. Quer dizer, fica claríssimo que a graça para a salvação é um resultado da bondade de Deus, não da nossa. Ok, então a gente já viu o que a graça é, mas é igualmente importante, talvez até mais, entender o que ela não é. Vamos corrigir alguns desses equívocos mais comuns. Então, a graça não é licença para pecar, não é uma força passiva, não significa ausência de esforço e, muito importante, não é barata. Corrigir esses pontos é a chave para entender a visão do livro sobre uma graça que realmente age e transforma. E para reforçar essa ideia de que a graça não é barata, o livro traz uma citação do teólogo Dietrich Bonhoeffer, que é muito forte. A ideia de graça preciosa mostra que ela teve um custo altíssimo. Pensa bem, ela condena o pecado, mas ao mesmo tempo justifica o pecador. O que custou tanto a Deus não pode ser algo sem valor para nós. Essa tabela aqui, ela mostra um contraste que é fundamental. De um lado, a gente tem a lei. Ela mostra o padrão, mas o resultado final é medo, desespero. Do outro lado, a graça. Ela não joga o padrão fora, mas ela capacita a pessoa a viver esse padrão, só que através da fé e da esperança. Resumindo de um jeito bem simples, a lei apontava o problema. A graça vem e oferece a solução. E tudo isso nos leva agora para a ideia final do livro, e olha, talvez seja a mais poderosa de todas. A ideia é que a graça não é só para limpar a lousa, sabe? Zerar a conta do que passou. Não, ela é apresentada como um verdadeiro catalisador, algo que impulsiona a pessoa para frente, para um futuro de transformação. É uma conexão que aparece várias vezes, o Senhor da graça e glória. Isso sugere uma relação de causa e efeito. A graça é a causa, a glória é o resultado. E não estamos falando de uma transformação superficial, uma maquiagem. A ideia aqui é que a graça é essa força divina que trabalha lá no fundo, internamente, para que a glória de Deus possa aparecer do lado de fora, possa ser refletida. E olha o impacto disso.
Essa compreensão muda tudo. Ela refuta aquela autoimagem negativa, restaura a honra com que a humanidade foi criada e inicia um processo de transformação contínua, tornando a pessoa cada vez mais parecido com Deus. É uma mudança fundamental de identidade e de potencial. Então, para resumir, graça não é uma permissão passiva, mas sim um poder ativo. É, de fato, o DNA espiritual que dá a capacidade para uma pessoa de fé viver uma identidade completamente nova. Então a análise nos deixa com essa reflexão final. Se a graça é mesmo esse código genético ativo de Deus para uma nova vida, o que ela foi projetada para produzir? O pensamento que fica é esse: a graça não é só sobre perdão, é sobre transformação. O foco sai daquilo que foi apagado e vai para o que está sendo construído.